Fala galera, estamos começando mais um Bola em Jogo e o Bola em Jogo de hoje vai trazer a convocação da seleção. Ontem, infelizmente, não podemos trazer essa convocação. Vamos trazer para você hoje os convocados da seleção brasileira. Todo mundo já conhece. Tivemos duas grandes novidades. Uma bastante esperada, que era o Neymar, e foi convocado para a seleção. E ali, rapaz, o goleiro, o Everton, que não tinha participado ainda dessa convocação do Ancelotti e de última hora foi chamado o goleiro Everton do Grêmio. Tá aí a convocação da seleção brasileira que aconteceu na segunda-feira, rapaz. Esse é o time para a Copa do Mundo. Vamos em busca do Hexa, o menino Endrick, convocado também, primeira Copa, apenas 19 anos. Temos também a participação do Igor Thiago, 24 anos, jogador do Brentford, fez uma temporada incrível, está fazendo uma temporada incrível na Premier League, artilheiro da competição, somente atrás do Erling Haaland, grande centroavante do Manchester City que todo mundo conhece. Tem ali nomes carimbados que a gente já sabia que participaria: Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Casemiro, Bruno Guimarães, são jogadores aí de confiança do técnico Carlos Ancelotti. Zagueiro Danilo do Flamengo, zagueiro e lateral também. O Alexandre também foi convocado. Gabriel Magalhães, outro jogador que estava confirmadíssimo nessa lista. Marquinhos, outro também estava confirmado. Muita festa aí do Léo Pereira do Flamengo, primeira Copa do Mundo. O Wesley também da Roma participa dessa convocação. Então tá aí os convocados. Agora é só torcer para a nossa seleção. Menino Ney tá aí, rapaz. O Neymar foi convocado, muita festa pelo Brasil. É óbvio que nem todo mundo curtiu, né? Mas aí, rapaz, é complicado, né? A gente não pode agradar a todos. Eu mesmo, a minha opinião, tá aí a festa da família do Léo Pereira, né? Que vai participar da sua primeira Copa. Zagueiro Bremer já participou da Copa passada, novamente convocado. Zagueiro Bremer aí, mais contido, mais tranquilo, tava em casa ali, ó, tranquilão assistindo. Tá aí o Ryan, rapaz, bom jogador esse Ryan, viu? Tá fazendo uma ótima temporada também lá no futebol inglês, né? Saiu do Vasco da Gama. E aí a grande novidade, o Everton, rapaz, que por um momento apertou o botão de desliga ali, ó, desmaiou. Que emoção grande do goleiro Everton, que vai participar aí de mais uma Copa do Mundo. Ele que saiu do Palmeiras e hoje é goleiro do Grêmio. Família do Matheus Cunha comemorando. Matheus Cunha que na última convocação da última Copa do Mundo ficou de fora, né, rapaz? Aquela tristeza imensa, dessa vez tá convocado. Meio-campista Danilo do Botafogo, festa da galera, festa da família, primeira Copa do Mundo para o garoto aí. Olha o outro aí, ó, Endrick, o papai Endrick, rapaz, 19 anos, vai participar da Copa do Mundo, esposa está grávida, comemorando junto com a família e com os amigos. Temos aí mais uma comemoração. Essa é a família do Igor Thiago, primeira Copa do Mundo dele, rapaz. Fez uma temporada incrível, como eu já disse aqui na Inglaterra. Grande comemoração para o menino aí. E o Luiz Henrique, que vem sendo convocado nos últimos amistosos, acabou jogando como titular, né? Essa lesão do Estevão deu essa vaga de titular aí para o Luiz Henrique. Me parece que vai ser o titular ali do lado direito da seleção brasileira. Tá aí mais uma grande comemoração, rapaz. É a galera comemorando, rapaz. O Ederson, goleiro do Fenerbahçe, né? Segundo goleiro aí, me parece que vai ser o segundo goleiro, titular será o Alisson. Aí é nome carimbado, né? Esse daí já tinha certeza que ia, é uma grande comemoração, mais uma Copa do Mundo aí para o zagueiro titular absoluto da seleção brasileira, o Marquinhos. E aí tá a convocação do homem, rapaz. O homem foi, viu? Muita emoção, muito choro, muitos vídeos apareceram nas redes sociais e eu acho que é dessa forma que a gente tem que tratar um ídolo. O Neymar é o grande ídolo dessa nova era do futebol brasileiro e não poderia ficar de fora de sua possível não, com toda certeza, última Copa do Mundo, e aí ele não poderia deixar de participar. O jogador que já vem participando dos Jogos do Santos, está aprimorando a sua forma física e com toda certeza deveria estar nesse grupo. Ele é um jogador onde todos gostam, né? O elenco da seleção brasileira estava pedindo ele está em condições de jogo, deveria ser levado e foi levado. Carlo Ancelotti acertou bastante. Outra grande discussão nessa lista do Carlos Ancelotti é a não ida do Pedro, centroavante do Flamengo, que vive uma grande fase, mas aí o técnico da seleção brasileira comparou o Igor Thiago
ao Pedro, são jogadores assim que são mais parecidos de característica, né? Porque o Endrick é um centroavante também, mas é um centroavante de mais mobilidade, que pode cair um pouco mais pela direita. O Pedro e o Igor Thiago é esse jogador que joga mais ali no centro, que faz aquele mais o pivô. Então, o Ancelotti achou que neste momento o Igor Thiago seria o melhor para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo. Não tem lista perfeita, o homem disse, rapaz. O velhinho Ancelotti falou lá, ó, não tem lista perfeita e não será a seleção perfeita que vai ganhar a Copa do Mundo. Então vamos lá em busca desse hexa com a nossa queridíssima seleção brasileira. Vamos falar agora de Alagoas. O CRB vai se preparando para, no próximo domingo, às 16 horas e 30 minutos, enfrentar a Ponte Preta, time que está ali na zona de rebaixamento. No último jogo, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta levou uma goleada de 4-1 do Londrina. Isso, a Ponte Preta jogando dentro de casa. Tem umas questões muito ruins dentro do clube, não está tendo pagamento de salário, os jogadores não estão concentrando. Então aí, promessa de casa cheia, domingo 16h30, mas este é um jogo bastante perigoso. O CRB que se recuperou daquela fase terrível, vem aí de jogos e vitórias consecutivas. Esse é um jogo onde a torcida está bastante confiante, diferente do último jogo contra o Sport. Muitos torcedores achando que o CRB poderia trazer um empate ou até considerando uma derrota, né? O CRB foi lá, jogou bem, convenceu e venceu a partida contra o Sport e agora tem essa partida contra a Ponte Preta. E aí é um jogo que a torcida está com bastante confiança, mas os jogadores, comissão técnica, tem que deixar esse oba-oba para a torcida e aí, dentro de campo, se concentrar para vencer mais uma partida dentro da Série B e aí entrar de vez naquela possível zona ali de classificação no G6. O CRB está indo em busca disso aí. Vamos falar do lado azul e branco, que vem de 3 vitórias consecutivas, uma grande goleada contra o CSE e temos uma coletiva do atacante Lucas Silva. Ele vai falar dessa goleada contra o CSE, também o seu primeiro gol marcado com a camisa do azulão e a próxima partida do CSA é contra o Asa de Arapiraca, aqui em Maceió. Vai ser um jogão. Ele também fala sobre isso. É com você, Lucas Silva. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, né, lá contra o CSE, mas é aquilo, né? Todos os jogos que nós vamos em busca dos 3 pontos, independente se for 1-0, se for 3-0, o importante é os 3 pontos. Né? Foi uma vitória elástica, né, com diversos gols. E isso é bom para o grupo, bom para os jogadores que atuaram, que fizeram gols. Dá mais confiança assim, para cada jogador, para o grupo, para o elenco, né? Porque o nosso grupo é muito forte. O gol ele é consequência do trabalho. Né? Eu venho tendo meus minutos, venho entrando, venho tentando buscar o gol. Mas infelizmente às vezes não sai o gol, mas né, todos os jogos que eu entro, depois dos jogos eu analiso a minha partida, vejo que eu posso melhorar, né, e coloquei na minha cabeça que o gol sairia naturalmente. Óbvio que eu estava incomodado, né, para sair logo esse gol, mas sabia que sairia no momento certo e graças a Deus ele saiu, né, e que continue assim, né. Sabemos da importância do jogo, né. É um jogo diferente, né, um jogo que nós iremos jogar na nossa casa. Como você disse, no primeiro jogo nós infelizmente perdemos para eles lá, mas é um jogo diferente sim e vamos entrar forte, né? A mentalidade do grupo é uma mentalidade muito forte, sabemos da nossa capacidade e vamos em busca dos 3 pontos. Não tem outra conversa a não ser os 3 pontos, né? Contamos com o nosso torcedor, pedimos para ele nos apoiar, estão sendo fundamental, né, em cada jogos. E vamos muito forte em busca dos 3 pontos com bastante seriedade. Então é isso, gente. Teremos sábado CSA e Asa, rapaz. Jogaço, confronto direto ali pela liderança. Na verdade, o Asa, para se garantir na liderança, terá que aplicar uma goleada no CSA, né? Mas são uma grande partida, grande clássico do futebol alagoano. Falando aí do lado do Asa, o Igor Leite, que falou sobre o momento do Asa nesta temporada e também falou um pouquinho sobre esse confronto direto com o CSA pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ouvir.
a gente sempre procura mostrar uma atuação firme, uma atuação muito boa, né? Independente da competição. A gente fizemos história novamente depois de 13 anos, né, na Copa do Nordeste, e a gente precisa manter isso na Série D. O último jogo a gente foi um pouco abaixo, a gente não conseguiu mostrar aquele bom futebol que a gente mostrou contra o Sport, mas o mais importante foi a vitória. Eu acho que o jogo contra o CSA lá na capital vai ser um jogo muito difícil, porque eles vêm de uma sequência muito boa, igual a gente também, então será um jogo muito duro. Espero nosso time fazer um grande jogo para sair com um bom resultado de lá, porque a gente precisa classificar também. É isso aí, Golete. Não tem jogo fácil não no Campeonato Brasileiro da Série D, viu? E tá se afunilando. Daqui a pouquinho já vamos para as fases eliminatórias. E aí, CSA, Asa e CSE precisa mostrar sua força para se manter e aí quem sabe um acesso dos 3 clubes de Alagoas seria uma grande maravilha ver esses 3 clubes aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos continuar aqui no Nordeste falando de Copa do Nordeste, semifinal. Temos jogos a partir de hoje, olha só, Vitória e ABC, Fortaleza e Sport Recife. E aí são 2 jogos de ida e volta. Primeiro jogo acontecendo hoje, na semana que vem teremos o jogo de volta, né? O Sport que acabou eliminando o Asa fez até uma boa partida, mas aí prevaleceu a força do Sport dentro de casa. Temos essa grande partida aí, Fortaleza, Sport e Vitória e ABC, para ver quem é que vai para a grande final da Copa do Nordeste de 2026. Vamos pegar um voo, vamos falar de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América. Vamos ver os gols da noite de ontem. São Paulo acabou empatando a partida contra o Milionários. Quase perde este jogo. Teve um pênalti para o Milionários no último minuto ali, mas o jogador acabou jogando para fora e terminou a partida em 1-1. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está a situação aí do São Paulo. Pela Libertadores da América, Fluminense aproveitou essa falha da zaga do Bolívar, abriu o placar 1-0, gol de Acosta, mas logo o Bolívar conseguiu um empate com o gol aí do Carlos Melgar. Dominou, sobrou para o atacante do Bolívar, que bateu de primeira, indefensável para o Fábio, 1-1. Mas aí o Fluminense foi em busca, John Kennedy, sempre ele, deixando seu gol, fez 2-1. Quem está garantido classificado para a próxima fase é o Mirassol, que não vem nada bem no Brasileiro, mas que vem muito bem, obrigado, na Copa Libertadores da América. Venceu o Always Red por 2-1, com gols do Shailon e Nathan Fogaça, e o Always Red diminuiu com Jesus Maruidi. Tá aí o segundo gol do Mirassol, que garantiu sua classificação antecipada. Temos mais uma rodada aí à frente. Cruzeiro foi até a Argentina enfrentar o Boca Juniors e arrancou um empate em 1-1. O Cruzeiro, que ficou com um jogador a menos, o Gerson, foi expulso. Gol do Fagner e o gol do Boca Juniors foi marcado pelo Merentiel, aquele mesmo que já jogou aqui no Brasil pelo Palmeiras. Vamos ver a classificação no grupo do São Paulo, que jogou ontem pela Sul-Americana. Olha aí, o São Paulo tem 9 pontos, seguido ali pelo Milionários com 8 pontos. Uma derrota aí seria terrível para o São Paulo. E ali, 7 pontos o Rings, e o Boston River não pontuou na competição, não venceu nenhum jogo, nem empatou, só derrota. E o São Paulo justamente enfrenta esse clube na última partida. E aí dá uma certa tranquilidade para a torcida. Uma vitória já garante essa classificação para o São Paulo. Mas o grupo tá bagunçado, viu? São Paulo 9 pontos, Milionário 8 pontos, o Rings tem apenas 7 pontos. Vamos direto ver os jogos que acontecem hoje do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana às 19 horas. Santos e São Lourenço. Acho que o Neymar não joga. Teve ali um problema na panturrilha na última partida. Deve ficar resguardado aí, até porque já viu a convocação. Eu acredito que até a Copa do Mundo ele não joga. Até os amistosos que acontecem no final do mês, acho que o Neymar vai se segurar um pouquinho. No mesmo horário, 19 horas, Olímpia e Vasco da Gama, e Independente Petroleiro e Botafogo é 21 horas. No mesmo horário, Grêmio e Palestino, e às 21 horas e 30 minutos. O Bragantino tem um grande jogo aí contra o River Plate lá na Argentina. Vamos falar agora da classificação da Libertadores, dos clubes que jogaram ontem à noite. Vamos ver a situação de cada clube brasileiro.
vê que ali no grupo C, o Fluminense ocupa a terceira colocação com 5 pontos, venceu esse jogo do Bolívar ontem, precisava aplicar uma goleada para poder passar em número de gols o Bolívar e se consagrar ali em segundo colocado. Não aconteceu, o Fluminense vai para a última rodada precisando vencer, vai enfrentar aí o último colocado, o Deportivo Lagoaíra. Bolívar vai pegar o líder, o Rivadívia, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Fluminense precisando vencer e torcendo aí para que o Bolívar empate ou perca o seu jogo para se classificar para a próxima fase da Libertadores da América. O Cruzeiro está numa situação melhor, mas o grupo está bem embolado. Cruzeiro 8 pontos, Boca Juniors e Universidade Católica tem 7 pontos e o Barcelona apenas 3 pontos. Vão se enfrentar ainda a Universidade Católica e Barcelona, podendo embolar ainda mais essa situação aí se o Barcelona vencer. Cruzeiro joga essa última partida contra o Barcelona, basta uma simples vitória para garantir sua classificação em primeiro lugar no grupo. O Mirassol é o que está tranquilo, está suave na nave, com muita tranquilidade. No grupo G, 12 pontos, garantido seu primeiro lugar, garantido sua classificação. E a briga vai ficar ali entre Lanús e LDU, que se enfrentam nessa rodada. E aí o Mirassol vai ficar só observando. Já está garantido na próxima fase. Teremos jogos da Copa Libertadores hoje, times brasileiros jogando. Vamos ver quem é que joga hoje. 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Estudiantes de La Plata, Palmeiras e Cerro Porteño. Esses são os 2 jogos dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América, os 2 gigantes do Brasil aí jogando. Corinthians joga amanhã, temos outros clubes também. Amanhã a gente traz tudo isso. O que aconteceu na noite de hoje, o que vai acontecer no dia-noite de amanhã. Agradecemos demais a sua audiência. Todos os dias, às 13 horas, ou melhor, de segunda a sexta, às 13 horas, aqui na TV Cidadã, você não pode perder tudo sobre futebol, programa Bola em Jogo. Mas se você perdeu, fica disponível lá no nosso YouTube, TV Cidadã Alagoas. Acessa lá que você vai encontrar o nosso programa. Um abraço a todos, obrigado pela sua audiência e até amanhã.